Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda semana de perícia econômica financeira, evento realizado aqui pelo Núcleo de Peritos do Corecon Paraná. Aqui quem fala com vocês é o vice-presidente do Conselho. Hoje, esse primeiro encontro, a abertura da semana de perícia, vai ser com a minha apresentação, onde eu vou falar sobre o mercado de trabalho, né, como que funciona as perícias judiciais, questão de honorários, né, as áreas de atuação que nós temos. E antes de iniciar aqui, eu quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer também a coordenadora do nosso núcleo de peritos, a Andréia Prodol. Ela não pôde estar presente em motivo de viagem. E também agradecer aos outros membros do Núcleo de Peritos do Corecon Paraná, né, economistas Paulo Roberto Godoy, Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauniac, Lucas Desordi e o Sérgio Guimarães Hardim. Então, agradeço a todos os presentes, todos que participaram aí deste evento, e vamos começar aí com o nosso primeiro tema de hoje. E quero deixar aberto aí para perguntas, questionamentos, né? Eu vou ter mais ou menos aí 1 hora de exposição e mais 30 minutos para perguntas, né? Se for perguntas pontuais, alguma coisa mais simples durante a minha fala, pode interferir, né? Se for algum pequeno esclarecimento, eu posso é, ajudar ali. Agora, se for uma pergunta um pouquinho mais elaborada, que toma um pouquinho mais de tempo, aí a gente deixa para o final. Ok? Então, vou falar aí sobre essa área magnífica, né, extraordinária de atuação aí do economista, que são as perícias judiciais, né? E esse material aqui, essa aula de hoje, eu vou falar com vocês, né, sobre as perícias, e falar, né, que as perícias judiciais elas desempenham um papel muito importante, crucial, né, para o sistema judiciário brasileiro, fornecendo informações técnicas e científicas para auxiliar na resolução de litígios. Então, essa vai ser a nossa temática de hoje, e o objetivo aqui é fornecer uma visão abrangente sobre o tema, abordando desde conceitos básicos até aspectos práticos da realização da perícia. Então, hoje nós não vamos adentrar em nenhum tema específico da área da perícia, né? Para isso a gente vai ter os outros dias dessa semana, mas hoje a gente vai conhecer, né, o universo da perícia judicial, né, nossas áreas de atuação, como que funciona, como que a gente faz para entrar, né, nesse mercado aí. Então, antes de começar, eu vou me apresentar. O meu nome é Tiago Jazinski, atualmente sou vice-presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Paraná. Já fui conselheiro várias vezes aqui no Conselho, já coordenei um grupo de perícias também. E eu sou perito, atuo como perito judicial e assistente técnico já com 12 anos. Então, desde que eu me formei lá atrás, eu já era assim fanático pela área da perícia, queria conhecer ela de todo quanto é jeito. E lá atrás, o que eu queria mesmo era ser perito judicial, eu queria ser perito oficial do juiz, né? E com o passar do tempo, eu acabei também entrando aí na área da assistência técnica também, começou a surgir algumas demandas, algumas solicitações das partes aí, e eu acabei entrando também. Mas depois eu explico como é que foi isso. Então, eu sou economista devidamente registrado aqui no Conselho Regional de Economia do Paraná, né, registro 7852. Sou formado em economia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou aqui de Ponta Grossa, nascido, criado, vivido e estudado aqui. Fiz a minha graduação na UEPG, depois fiz pós-graduação em gestão pública na UEPG também, e daí mais tarde ainda eu fiz o meu mestrado em economia também pela UEPG. Aí eu fiz também minha segunda graduação em ciências contábeis, né, justamente por conta das perícias, para ter um pouquinho mais de conhecimento da área contábil. Pós-graduado em gestão pública, tenho uma pós-graduação também em gestão financeira, controladoria e auditoria, e sou pós-graduado também em perícia contábil. Então, fiz uma pós-graduação em perícia, meu mestrado foi pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, e eu também tenho registro no Conselho Regional de Contabilidade. Tá? Então, as minhas áreas de atuação, né? Eu brinco quando o pessoal pergunta qual é a minha área de atuação, e eu digo que eu faço do alfinete ao foguete, né? Aquilo que bate na minha porta aqui pedindo para eu fazer, eu atendo, né? Desde cálculos mais simples, de cálculos de atualização, né? Revisionais bancárias, cálculos trabalhistas, enfim. Tem muita coisa atualmente, tem vindo demandas aí dos cálculos do PASEP também, mas assim, eu sou especializado na área trabalhista, então
tudo que aparece aqui na área trabalhista eu faço, né? Em algumas áreas assim que eu não tenho tanto domínio ainda, né? Eu peço ajuda aí para alguns colegas economistas também, né? Para conseguir realizar esses trabalhos. Mas o que eu faço bastante aqui são cálculos trabalhistas, né? Tudo normalmente na via judicial, como perito do juiz. Então, eu atuo como perito judicial. Lá atrás, em 2012, eu comecei, né, a atuar nessa área exclusivamente como perito. E aí, quando a gente começa a fazer muitos laudos, né, os advogados começam a ver os nossos nomes, nosso nome lá nos processos, e aí acabam perguntando, né, uma vez ou outra, se a gente não pode fazer algum cálculo aí em vias extrajudiciais, né, assistência técnica, enfim, vai passando o nome de um para o outro. E aí acabei também entrando aí nessa seara também que é da nossa alçada, que é a assistência técnica, que é quando a gente faz trabalhos exclusivamente para as partes, né? Daqui a pouco eu explico um pouquinho a diferença de uma para outra. Mas eu faço então cálculos trabalhistas, predominantemente para a área judicial, né? Poucas assistências técnicas, mas uma vez ou outra eu faço também. Atuo nas perícias civis em geral, né? Atuo na Justiça Estadual e Federal aqui do Paraná. Trabalho também com apuração de haveres, e também perícias bancárias e outras ações também, tá? Eu não coloquei aqui, mas na área civil, principalmente, tem de tudo, né? Tem a perícias bancárias, apuração de haveres, ações de prestação de contas contra condomínios, enfim, tem uma gama de tipos de perícias bastante grande. Então, de forma geral, né, o que aparece por aqui eu acabo fazendo, né, nem que seja com a ajuda aí de alguns colegas. Aí, falando um pouquinho aqui dos conceitos fundamentais na área da perícia, eu separei algumas coisas aqui, né, para tentar tornar um pouquinho mais didático, né, a nossa apresentação de hoje. Mas aqui vendo que a definição da perícia judicial é a seguinte, né? A perícia judicial é um procedimento técnico ou científico realizado por um profissional habilitado, né? O perito, com o objetivo de esclarecer fatos relevantes para o processo judicial. O perito, por meio de seus conhecimentos específicos, examina provas, analisa documentos, realiza experimentos para produzir um laudo pericial, que servirá de base para a decisão do juiz. Então, assim, gente, a figura do perito judicial, né, da perícia judicial, é essa, né, a definição. O perito, gente, ele surge lá no processo judicial no momento em que o juiz entende que a matéria que está sendo discutida, né, os fatos controvertidos ali que estão em discussão, eles extrapolam a área de conhecimento do juiz. Então, por exemplo, a nossa área econômico-financeira, né, o juiz não detém conhecimento técnico para conseguir fazer algumas afirmações e levar a uma conclusão. Então, o que que ele faz? Quando ele percebe isso em um processo, ele faz a nomeação de um perito, né? De acordo com a especialidade ali da matéria que está sendo discutida. Para nós aqui, normalmente não, questões, né, econômico-financeiras, onde a gente é nomeado para fazer esses trabalhos. E aí, nós, né, com base no nosso conhecimento técnico, científico, que a nossa formação nos dá, nós fazemos um laudo, né? Nós produzimos um laudo, que é um documento que esclarece as dúvidas do juiz, né? Então, lá vai ter resposta aos quesitos formulados pelo juiz ou pelas partes, onde a gente vai demonstrar tecnicamente aquilo que está sendo discutido no processo e fazer algumas afirmações com base naquilo que a gente consegue inferir das análises que nós fazemos. E aí, posteriormente, esse laudo ele vai ser utilizado como um meio de prova, onde o juiz vai se embasar nele para tomar a sua decisão. Então, por isso que é tão importante, né, a prova pericial no processo, e por isso também que é tão importante a gente se qualificar cada vez mais para produzir um laudo com o maior rigor técnico possível, né? Porque é ele que vai dar um forte embasamento técnico para o juiz tomar sua decisão, né? E é por isso também que, de certa forma, é um mercado tão fechado, né? Então, porque ele exige, né, dos profissionais que atuam como perito uma bagagem bastante significativa, né? Então, a gente precisa se especializar
né, no nosso trabalho, na nossa formação, na área onde a gente quer atuar, tá? O objetivo principal da perícia judicial, né? O principal objetivo é auxiliar o juiz na tomada de decisão. Então, isso que eu acabei de falar, né? O nosso laudo, o laudo pericial, ele é um documento que o juiz utiliza para tomar a decisão. Então, por exemplo, lá nas ações bancárias, né, quando as partes estão questionando a taxa de juros, né, que está sendo aplicada na operação e tal, quem que vai fazer esse cálculo e verificar isso, né? O juiz ele não tem condição, muitas vezes, de pegar, né, uma operação financeira e fazer, né, os cálculos ali, fazer essa verificação, né? Então, nós, como peritos, vamos fazer todo o recálculo, vamos analisar se aquilo está de acordo com o contrato, verificar em algumas situações se esses juros que estão sendo aplicados pelo banco está de acordo com a média, por exemplo, das taxas de juros divulgadas lá pelo Banco Central, e aí o juiz vai se utilizar disso para tomar a sua decisão lá na frente. Tá? Então, isso que está dizendo que o principal objetivo da perícia judicial, ela é auxiliar o juiz na tomada de decisão, fornecendo, né, importantes informações técnicas e científicas que possibilitem a compreensão dos fatos complexos que exigem conhecimento especializado. As perícias podem abranger diversas áreas do conhecimento, como medicina, engenharia, contabilidade, informática, entre outras. Então, assim, gente, a perícia, ela existe para todas as áreas do conhecimento. Acho que é importante a gente falar isso. Existem perícias financeiras, né, que é o nosso caso aí, onde a gente atua, mas também existem as perícias de engenharia, né, para fazer avaliação de imóveis, perícias para verificar condições de insalubridade no ambiente de trabalho, né, feito pelo engenheiro de segurança do trabalho, perícias médicas, onde é feita uma perícia para constatar, por exemplo, incapacidade laborativa, né, incapacidade de retornar ao trabalho. Enfim, então, cada tipo de profissional atua como expert, né, como perito, na sua respectiva área de formação. Então, nós aí ficamos com as perícias da área econômico-financeira. Seguindo lá, os tipos de perícia, né? Existem diversos tipos de perícia classificados com a área de conhecimento, né? O objetivo da perícia e a natureza do procedimento. Alguns exemplos de perícia médica, perícia contábil, perícia de engenharia, perícia informática, perícia em engenharia de segurança no trabalho. Então, isso que eu acabei de comentar. Existem diversas áreas, né, para fazer de expertise da perícia, né? Existem algumas questões até que eu já vi, questões de nutricionista fazendo uma perícia técnica em, como é que a gente chama, nos cardápios escolares de escolas. Eu vi isso numa perícia de improbidade administrativa. Que mais que tem? Perícia de engenharia, tem várias aí para verificar estruturas danificadas de casas, imóveis, de uma forma geral. Então, cada profissional atua na sua área. Existem algumas circunstâncias, algumas situações que a nossa perícia econômico-financeira pode exigir uma outra perícia junto, né? É aí onde entra a multidisciplinaridade do trabalho, tá? A gente pode abordar isso aí na sequência. Só deixa eu arrumar minha tela aqui, gente. Então, dando sequência aqui, eu fiz um risquinho, eu não consigo tirar. Mas dando sequência aqui, o papel do perito, né? Qual é o nosso papel aqui na realização da perícia, né? O primeiro deles, extremamente importante, né, que eu vou até abordar na sequência ali, que é a questão da imparcialidade, né? O perito, principalmente, né, gente, o perito do juiz, o perito judicial, e aqui acho que eu já faço essa distinção, né, do que é o perito judicial e do que é o assistente técnico, né? O trabalho é razoavelmente semelhante, né? É um trabalho técnico de análise, né, das questões que estão sendo discutidas no processo, porém, o assistente técnico é um profissional que atua diretamente auxiliando as partes. Então, por exemplo, o assistente técnico pode ser contratado pela parte autora do processo ou pela parte ré, e o objetivo do assistente técnico é tentar, né, ou conduzir
o processo, auxiliando o advogado da maneira que seja mais favorável para o seu cliente, né? Então, ele ajuda, por exemplo, a formular questões, quesitos, onde o perito vai esclarecer algum ponto que seja benéfico para ele, né? Então, por exemplo, na operação bancária X, a taxa de juros está muito acima da média do mercado. Então, ele vai questionar isso ao perito, né? Olha, senhor perito, pode o senhor responder se realmente a taxa de juros da operação em questão está acima da taxa de mercado, taxa média de mercado? Então, esse é o trabalho do assistente técnico. Então, ele fica, né, de um determinado lado, né, e tentando auxiliar uma das partes que ele está atuando. Já o perito judicial, ele é imparcial em relação às partes, inclusive deve ser alguém estranho às partes, porque ele está sujeito ao impedimento e suspeição, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas a imparcialidade vem no sentido de que não deve o perito induzir respostas favoráveis a uma das partes, né? Tentar, né, entre aspas aí, defender uma das partes. Então, o perito ele precisa ser neutro, né? Responder as questões tecnicamente, sem induzir resposta para alguma das partes do processo. Então, essa é a imparcialidade do perito juiz. Então, lendo aqui um pouquinho do que fala da imparcialidade, diz o seguinte: o perito deve atuar com imparcialidade e independência, buscando a verdade dos fatos de forma objetiva, sem influência de partes ou interesses externos, ou seja, o perito precisa estar aqui concentrado na imparcialidade, tá? Número 2, habilitação. O perito deve possuir formação e experiência comprovada na área que atuará, garantindo a qualidade e a confiabilidade no laudo pericial. Então, gente, o perito, por exemplo, nós aqui, acredito que a grande maioria, pelo menos, como economistas, nós precisamos comprovar nossa experiência para nós atuarmos na nossa área. Como que a gente faz isso? Imprescindível, né? A primeira coisa é o registro no órgão de classe, no nosso caso, o Conselho Regional de Economia, e cada profissional no seu respectivo órgão de classe, tá? Esse é o requisito básico e mínimo, né, que é exigido, inclusive pelo Código de Processo Civil, é que a gente esteja habilitado para atuar naquela nossa área. E o que nos dá essa habilitação? É o registro no órgão de classe. Então, economistas com o Conselho Regional de Economia, os contadores com o Conselho Regional de Contabilidade e os administradores com o Conselho Regional de Administração. E os demais profissionais também, né? Engenheiros com CREA, CRM lá para os médicos, enfim, cada profissional na sua respectiva área com o registro no seu respectivo órgão de classe. Tá? Responsabilidade. O perito ele é responsável pela qualidade do trabalho realizado, devendo elaborar um laudo com precisão, clareza, fundamentação técnica, respondendo por eventuais erros ou omissões. Aqui um ponto extremamente importante, que é essa questão do laudo pericial, né, da linguagem técnica, né, de ser esclarecedor. Um dos requisitos, inclusive previstos no Código de Processo Civil, é de que o laudo pericial ele deve ser escrito, né, em uma linguagem clara, objetiva, né, que traga compreensão para as partes. Ou seja, a gente precisa analisar as questões tecnicamente, fundamentá-las também tecnicamente, e tudo isso precisa ser feito de uma forma bastante clara, né? Para quê? Para aquele que é leigo no assunto, no caso, por exemplo, o juiz ou até as partes mesmo, né, os advogados, eles leiam aquilo e consigam entender o que o perito está querendo dizer, o que o perito está querendo afirmar, tá? Então, o perito tem essa responsabilidade de ter essa clareza no seu laudo pericial, tá? E aqui fala, né, respondendo por eventuais erros ou omissões. Então, aqui, a gente brinca assim que perito não erra, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas, assim, as partes, por meio dos seus assistentes técnicos, elas podem e devem emitir seus pareceres técnicos em relação ao laudo,
onde elas podem formular ali quesitos complementares, suplementares, e o perito novamente vai ser intimado para responder a algum ponto que ficou meio estranho, né? Pontos ali controversos, né? Talvez até mesmo erros. E aí o perito tem o dever ali de tentar sanar aquela questão, né? Que está sendo questionada e rebatida pelas partes. Então, o perito tem sim essa responsabilidade sobre o seu trabalho. Ponto número 4, a ética profissional. O perito deve seguir padrões éticos da profissão, garantindo a confidencialidade das informações, a honestidade, respeito aos demais profissionais envolvidos no processo judicial. Então, aqui, gente, nessa ética profissional, cabe a nós resguardar, né, todas as informações que a gente tem do processo judicial, né? Porque quando a gente pega o processo, a gente lá tem dezenas de informações sobre as partes, né? Desde documentos pessoais, ações bancárias, por exemplo, a gente tem extratos bancários, enfim, tem uma série de coisas, uma série de informações que são sigilosas e a gente não deve espalhar elas por aí, né? Nem ficar comentando nada a respeito daquilo que acontece ali no processo judicial, né? Então, a gente tem esse dever também da confidencialidade na nossa atuação como perito. E na sequência, as fases da perícia judicial. Eu vou falar que na grande maior parte do tempo da questão do perito judicial. Se ficar alguma dúvida lá na frente, né, em relação ao assistente técnico, eu posso, né, responder a vocês aí também. Mas assim, eu fiz aqui um resumo, né, de como que funciona essa questão das fases da perícia judicial, numa questão mais didática mesmo, né, para entender um contexto geral, porque na prática, quando a gente vai fazer uma perícia, existe uma série de passo a passo que são fixados pelo Código de Processo Civil, né, em relação à apresentação de proposta de honorários, apresentação de alguns documentos e tal. Mas aqui, assim, de uma forma mais simples, né? A nomeação do perito, que é a primeira coisa, como que ela acontece? O juiz nomeia o perito, geralmente a partir de uma lista de profissionais habilitados, considerando a área de conhecimento e a complexidade do caso. Então, hoje, gente, para quem quer atuar como perito judicial, é muito mais simples do que na minha época, lá há 12 anos atrás. Porque na minha época não existia essas listas, né, listas de profissionais habilitados. Hoje, cada tribunal, né, seja Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça, eles têm uma relação de profissionais que estão habilitados para atuar como perito em cada uma das áreas, né? Aqui no Paraná, por exemplo, na Justiça Estadual, na Justiça Comum, nós temos o CAJU, que é o Cadastro dos Auxiliares da Justiça, onde a gente vai lá, faz o nosso cadastro como perito e se coloca à disposição para fazer as perícias econômico-financeiras. Aí existe um mecanismo, quando o juiz vai fazer a nomeação do perito, onde ele escolhe algum dos peritos dessa lista, né, por sorteio. Então, o Caju, ele tem esse sistema rotativo, hoje está muito mais democrático essa questão da nomeação dos peritos, e é mais fácil realmente, né, ser nomeado perito hoje do que era lá 10, 15 anos atrás, né, no tempo que eu comecei. Então, basta fazer o cadastro lá no Caju, ele exige uma série de documentos, uma série de certidões, certidões negativas de débitos municipais, estaduais, federal, ele exige a carteira de registro no órgão de classe, certidão de regularidade profissional, enfim, são várias certidões que são exigidas para que você possa se habilitar, né? Então, é exigido muita coisa, porque como tinha ali para trás, né, a questão da nossa responsabilidade como perito, né, e a nossa ética profissional, então é exigido do perito que ele seja um profissional idôneo. Então, para estar atuando como perito, a gente precisa, né, de pessoas idôneas, né, que sejam pessoas ficha limpa, né, digamos assim, para estar atuando. Não só como perito, né? Acho que em todas as áreas aí a gente precisa disso. Mas na perícia, nesses cadastros dos tribunais, são exigidos assim várias certidões, né? Questões criminais, enfim, é uma série de documentos lá que são exigidos. Aí, então, o juiz vai fazer essa nomeação do perito com base nessas listas que existem, né, de peritos lá no tribunal.
E aí o processo vai ser encaminhado para o perito, né? E aí a realização da perícia, o que que é feito, né? O perito realiza a perícia, examinando provas, documentos e realizando experimentos, não é muito a nossa área, né? Mas muitas vezes a gente precisa assim, fazer simulações com os cálculos para conseguir entender o que que aconteceu ali naquilo que a gente está analisando, né? Porque por mais que a gente tenha experiência, seja expert na área, muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade para entender como que aquela, por exemplo, a operação bancária chegou naqueles valores, como que ocorreu aquela evolução da dívida, tá? Então, a gente faz toda essa análise aqui para posteriormente a gente conseguir elaborar um laudo, tá? Então, a gente analisa todos os documentos do processo para obter informações e formar a nossa opinião técnica. Aqui eu faço um adendo, gente, que muita gente me procura pessoal mais novo na perícia, e daí diz que quando está realizando a perícia, não está conseguindo encontrar o documento X, o documento Y, e daí não está conseguindo concluir o laudo. Eles me perguntam, e agora, o que fazer? Nessa etapa aqui da perícia, gente, o perito pode fazer o que a gente chama de diligências, onde o perito ele faz uma petição, uma manifestação no processo, né, nos autos do processo, e ele diz que, né, ele expõe que para concluir a perícia por exemplo, necessário é, que seja apresentado o extrato bancário da operação tal, né, as contas gráficas da operação X, enfim, aquilo que o perito sente a necessidade de documentos para corroborar ao processo, né, e para melhorar a própria qualidade da perícia e conseguir levar a conclusões precisas, o perito tem sim essa prerrogativa de estar fazendo essa solicitação de documentos. Então, o perito pode fazer isso, né, para poder realizar, elaborar um laudo. Então, após a realização da perícia, o perito elabora o laudo pericial, onde a gente descreve os procedimentos realizados, né, para conseguir chegar àquela conclusão, descrevemos os resultados obtidos e as conclusões também, com base em sua análise técnica. Então, aqui uma palavrinha assim bem importante, né? Mas essa análise técnica aqui, o que que a gente quer dizer quando está falando em análise técnica? Nós estamos querendo dizer que as conclusões, né, os resultados obtidos pela análise pericial, ela precisa ser uma análise que deve ser apontada com base em uma análise técnica, ou seja, com base em um argumento sólido que se justifica tecnicamente. Então, a gente não pode nunca escrever um laudo pericial, né, e responder algum dos questionamentos lá dizendo eu acho que, né, não existe. A gente tem que concluir aquilo, né, de forma cabal para que seja realmente um laudo conclusivo, né, a menos que não existam elementos capazes de fazer a gente conseguir responder alguma coisa, né? E aí a gente diz que a resposta àquela questão está prejudicada pela falta de documentos, né? Muitas vezes eu já fiz perícias que os documentos simplesmente se perderam, desapareceram, né? As partes já não tinham mais acesso, por exemplo, a um lapso temporal de tempo lá, aqueles documentos desapareceram, né? Aí a gente, enquanto perito, precisa responder, né? Que está prejudicada a resposta em relação ao tal período, né? Daí esclarece que não tem documento, que foi requerido às partes, enfim, aí justifica aquilo. Mas sempre a gente precisa ter um argumento bastante sólido e apresentar a nossa opinião de forma técnica. Aí, a apresentação do laudo. O laudo pericial é apresentado ao juiz e às partes do processo, que podem manifestar-se sobre o conteúdo do laudo, podendo solicitar esclarecimentos ou impugnar as conclusões do perito. Então, depois que a gente apresenta o laudo pericial, o juiz intima as partes para terem conhecimento, né, do laudo, e aí as partes, por meio dos assistentes técnicos, né, que são os seus peritos ali de confiança, vão fazer a sua manifestação a respeito das conclusões do perito, né? Se tiver alguma coisa divergente, alguma coisa que precisa ser melhor esclarecida, o que que acontece? As partes vão solicitar esclarecimentos, ou então, se tiver alguma coisa um pouco mais grave, digamos assim, elas vão impugnar as conclusões do laudo pericial. E aí o perito vai ser intimado novamente, né, para se manifestar sobre essas questões. O laudo pericial.
Aqui, de uma forma bastante resumida ainda, né, o que que deve ter, deve ser o conteúdo do laudo pericial, né? Então, o básico, a identificação, os dados do perito, do processo e das partes envolvidas. Então, gente, sempre, né, no laudo pericial, a gente precisa colocar lá no início já o nosso nome, a nossa formação, registro do órgão de classe, e daí também identificar o processo e identificar as partes. Então, sempre, inclusive até é uma dica, assim, algo bastante básico, mas sempre que a gente vai assinar um trabalho desse, a gente precisa sempre colocar o número do nosso registro no órgão de classe, tá? Sempre tem que ter isso lá, tá? É uma coisa bem básica, mas é bom a gente reforçar. Aí o que mais que a gente precisa conter no nosso laudo? Objeto da perícia. Descrição detalhada do objeto da perícia e das questões a serem respondidas. Então, aqui, gente, é como se fosse, num trabalho científico, uma espécie de introdução, né? Onde a gente vai apontar qual é o objeto daquela perícia, né? Ah, por exemplo, uma operação, um contrato de abertura de limite de crédito em conta corrente, onde está sendo discutidas as taxas de juros cobradas num determinado lapso de tempo. Enfim, a gente descreve objetivamente, né, do que se trata aquela perícia. Outro ponto, a metodologia. Isso é importante, também está descrito no laudo. Descrição dos métodos e técnicas utilizadas na realização da perícia. Então, aqui na metodologia, inclusive, é importante a gente apontar quais foram os documentos que a gente se utilizou para levar aquelas conclusões do laudo, né? Então, existe toda uma sistemática no laudo onde a gente faz a descrição. Olha, o documento tal foi extraído das folhas tal do processo, onde se identificou isso, isso e aquilo. Então, a gente tem que sempre se reportar a essa documentação do processo. É algo até bastante básico, mas para quem vai fazer a leitura, é importante ter conhecimento de onde veio aquele documento que o perito utilizou. Tá? Alguns acham até que o laudo ele fica repetitivo, né, a linguagem dele, né? Porque a gente fala, o documento tal está nas folhas tal, o documento tal nas folhas tal, mas realmente é algo assim que é para clarear, né, a quem está analisando ali, porque muitas vezes o processo tem 15, 20 mil páginas. Então, é bem importante, né, identificar de onde veio aqueles documentos. Chegando no final, né, resultados. Apresentação dos resultados obtidos durante a perícia com base em dados em evidência, né? Invariavelmente, né, as perícias financeiras aí, elas são realizadas com base em documentos do próprio processo. E, por fim, as conclusões, né? Onde a gente faz a interpretação dos resultados, né, respostas às questões formuladas com base na análise técnica do período. Então, a última parte do laudo, onde a gente coloca as nossas conclusões, né, em relação àquilo que a gente analisou. Aí, entrando agora na importância da perícia judicial. Qual é a justificativa técnica da perícia, né? Então, a perícia judicial, ela proporciona uma fundamentação técnica para a tomada de decisão, evitando decisões baseadas em especulações ou opiniões não qualificadas. Então, gente, a perícia judicial, né, o laudo técnico judicial, ele é um conjunto, né? Na verdade, ele é um conjunto de informações técnicas que servem de base para o juiz tomar as decisões ali do processo, né? Então, o laudo ele tem uma força assim bastante grande como instrumento utilizado pelo juiz na tomada de decisões, tá? Então, alguns dizem, né, que é uma das principais provas, meios de prova do processo, enfim, aí é uma questão mais legal, né? A gente precisa pedir uma ajuda aí para os advogados para responderem isso para nós. Mas realmente, a prova pericial ela é bastante importante aí para o deslinde do processo, para um deslinde principalmente de qualidade, né? Garantia da imparcialidade. Por quê, gente? A garantia da imparcialidade, ela garante o seguinte: o que acontece normalmente num processo judicial? A gente tem duas partes contrárias brigando entre si, cada uma com um entendimento diverso, né? Então, por exemplo, uma ação bancária, a parte devedora vai dizer que a taxa de juros estava muito alta e o banco vai dizer que ela estava adequada, ou seja, são duas opiniões conflitantes. E o que vai acontecer? O perito do juiz, ele vai ser aquele membro imparcial do processo
né, estranho às partes ali, e ele realmente vai dar a opinião mais correta daquilo que está acontecendo. Então, ele vai fazer análise técnica, vai fazer os seus cálculos e vai demonstrar tecnicamente o que realmente aconteceu no processo, tá? Então, a garantia da imparcialidade. A presença do perito imparcial e habilitado garante que a decisão judicial seja embasada em o quê? Informações técnicas confiáveis, ou seja, sem nenhuma distorção para nenhuma das partes, evitando decisões tendenciosas ou influenciadas por interesses particulares. Aí aqui eu fiz questão de incluir o artigo 467 do Código de Processo Civil de 2015, que é o que dá um norte, né, no processo judicial em si, mas principalmente tudo aquilo que o perito judicial deve seguir, ele está fixado lá no Código de Processo Civil. Questão de prazos, né, a maneira como o perito deve se portar no processo, está tudo lá no Código de Processo Civil. E aqui no artigo 467 diz o seguinte: o perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. O que significa isso, gente? O perito judicial ele está sujeito a essas duas coisas aqui, ao impedimento e à suspeição. Ou seja, para garantir a imparcialidade no processo, o perito judicial ele não pode possuir nenhum vínculo com as partes, com nenhuma delas. Não pode ser parente próximo, né? Não pode ser pai, mãe, filho, nem primo. Não pode ser nem amigo próximo, nem inimigo próximo. Então a gente tem que ser distante, estranho às partes. Caso aconteça eventualmente da gente ser nomeado em um processo onde a gente possui algum vínculo com as partes, aí a gente ou está impedido ou está sujeito à suspeição. Tá? Suspeição, o que é? É você estar suspeito, né? Porque você pode ser imparcial por conta de você ter alguma proximidade com as partes. Já o impedimento é quando você realmente possui uma proximidade muito clara em relação às partes e você está, obviamente, impedido de estar atuando naquele processo. Mas aí vocês podem perguntar, se por acaso eu for nomeado lá num processo onde eu estou impedido ou suspeito, o que eu faço? É preciso se manifestar no processo, tá? Se manifestar dizendo que, com fulcro lá no artigo 467 do Código de Processo Civil, estou impedido ou suspeito de atuar no presente feito, né? Aí pede, declina daquela nomeação, né? Agradece ao juízo e diz que não pode atuar naquele feito, né? Naquele processo. Isso pode acontecer também. O que não pode acontecer é ser nomeado no processo e não se manifestar, tá? Se vai atuar no processo, né, quer atuar naquela perícia, obviamente tem que responder, né, aquilo de lá, responder aquilo que foi requerido pelo juiz ali naquele momento do processo e dar andamento, né? Seguindo ali as orientações do Código de Processo Civil. Agora, se não quer atuar, gente, alguns pensam assim, mas eu não quero atuar, vou deixar o processo lá abandonado, não vou falar nada. Isso é uma coisa assim, um erro bastante grave, né? Inclusive, a gente orienta muito, né, o pessoal que está entrando na perícia a sempre se manifestar no processo, né? Não quer atuar, não pode atuar, não se sente ou sente algum impedimento, suspeição, ou realmente é uma perícia extremamente complexa, foge muito da área de conhecimento, pode e deve declinar da perícia nesses casos ali, mas tem que se manifestar no processo, né? Porque o que acontece quando alguém não se manifesta? O processo acaba ficando parado, né? Existe uma perda, um prejuízo para as partes, para o judiciário, uma perda de tempo bastante grande, né? E isso muitas vezes acaba aí culminando em processos disciplinares de ética, né? O juiz manda um ofício para o órgão de classe dizendo, olha, o perito nomeado aqui, ele não responde às intimações, né? Não responde às diligências, né? Está causando tumulto processual, né? E a gente viu um caso recente do perito ser destituído, ter que pagar uma multa para o judiciário, devolver os honorários dele e, no final das contas, ainda o juiz proibiu ele, né, deu uma penalidade para ele de 5 anos para não poder atuar junto ao tribunal. Então, é muito tempo, né? 5 anos sem poder atuar é, assim, uma penalidade bastante severa.
né? E o juiz, de certa forma, ele tem essa prerrogativa, né? Ele tem essa possibilidade de fazer isso. Então, tem que sempre se manifestar no processo, principalmente também questões de prazo processual. É muito comum a gente não conseguir, às vezes, entregar o laudo pericial, entregar um trabalho na data correta, e aí o que que a gente faz? Deixa lá o processo parado, seguir até alguém ver? Não, muito pelo contrário. A gente faz uma petição, né, monta lá uma petição bem respeitosa, dizendo que em razão da complexidade da perícia, né, ou algum outro motivo, não foi possível concluir o laudo pericial no prazo fixado pelo juiz, e aí faz o requerimento lá de 15 dias, 20 dias, 30 dias de prazo, né, dependendo da situação. Né? O Código de Processo Civil, ele diz que a gente pode pedir até 50% do prazo que foi dado inicialmente. Então, se foi dado 60 dias de prazo inicial, a gente pode pedir prorrogação de mais 30, né? E assim sucessivamente. Mas, na prática, e isso é bastante comum, a gente acaba tendo mais trabalho do que a gente esperava. Né? E aí, a gente acaba tendo que pedir, né, prazos, às vezes, um pouquinho mais elastecidos, e desde que haja fundamento, né, não haja nenhuma má-fé, o juiz acaba sempre deferindo aquele prazo ali, né, para o perito, a menos que seja algo muito recorrente, né, o perito pedir 5, 6, 7, 8, 10 vezes prazo, que às vezes acontece em algumas situações também. Mas a gente pode sim fazer os pedidos nossos de prazo. Proteção dos direitos. Então, a perícia judicial ela garante a proteção dos direitos das partes envolvidas no processo ao assegurar que a decisão judicial esteja fundamentada em informações precisas e técnicas. Então, os direitos, então, eles são assegurados, né? Esse trechinho quer dizer isso, né? Com base na informação técnica dada pelo laudo pericial, é possível, né, que as partes alcancem aquilo que elas realmente têm de direito, né? Por quê? Porque existe um documento técnico capaz, que foi capaz de elucidar claramente aquela questão e levar a uma conclusão do juiz. Aí aqui eu coloquei algumas curiosidadezinhas, né, desafios e tendências aí. Hoje nós temos, né, a questão tecnologia e inovação. Né? A tecnologia está impactando o campo das perícias judiciais com o uso de ferramentas digitais, softwares especializados para análise dos dados, modelagem 3D, simulações, tornando as perícias mais precisas e eficientes, né, e com mais recursos também. Né? Eu posso falar muito bem disso, gente, porque eu sou do tempo que a gente precisava fazer o laudo pericial, imprimir ele, assinar à mão, né, ir lá no fórum e pedir para anexar no processo. Então, quando surgiu o PDF para a gente fazer e anexar no processo, para mim já foi uma inovação bastante grande. Então, desde o do meu início lá atrás, né, que eu comecei na época dos processos físicos ainda, então hoje praticamente 100% dos processos são todos digitais, mas, brincadeiras à parte, né, em relação à simplicidade aí do PDF, em relação, né, a como era feito antigamente, hoje a gente tem, por exemplo, hoje eu acompanho um grupo de peritos do conselho no WhatsApp, o pessoal pedindo ferramentas para converter PDF em Excel. Então, na minha época, eu acho que nem tinha isso. Se tinha, era alguma coisa assim, muito distante, né? Mas hoje a gente tem essas ferramentas que fazem conversão de dados do PDF para Word, PDF para Excel, que são ferramentas assim que agilizam absurdamente a conclusão de um trabalho, né? Então, claro que outras áreas da perícia, né, talvez as perícias de engenharia, enfim, outras áreas tenham aí ferramentas é, mais extravagantes, né, para fazer os trabalhos, mas ainda assim, né, o trabalho do perito aí a gente utiliza, né, várias ferramentas, Excel, Power BI, né, quem sabe trabalhar nessas áreas aí, então, e é por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Eu vejo que nos cursos nossos, nossos eventos de perícia, tem sempre o pessoal ali das antigas, com 10, 15, 20 anos de perícia, que está sempre se atualizando, buscando informações novas, né? Porque surge com o passar do tempo ações novas, perícias diferentes, né? Hoje está muito em discussão as ações de revisão do PASEP, né? Está todo mundo procurando informação sobre isso. Então, de tempos em tempos surgem perícias diferentes para a gente fazer e a gente tem que estar sempre se atualizando e se atualizando também nas nossas ferramentas. Especialização e multidisciplinaridade. A crescente complexidade dos casos exige peritos com alta especialização e conhecimento em áreas específicas, muitas vezes envolvendo a colaboração dos profissionais de diferentes áreas. Existem casos
né, em que as perícias, a perícia, né, a perícia no singular, ela exige conhecimento de diversas áreas. Por exemplo, eu estou com uma questão aqui, uma perícia atual, que ela é referente a um empreendimento imobiliário que teve alguns problemas e teve que ser cancelada a construção, a obra dele. Já tinha várias pessoas que tinham comprado os seus apartamentos, as suas unidades, tinham dado a entrada, enfim, já tinham feito todos os trâmites, né? Era lançamento na planta, que nem chegou a começar. E aí teve alguns problemas, né, ali no decorrer, não posso falar muito especificamente, mas aonde que eu quero chegar? Nesse caso em específico, nessa perícia, está sendo discutido os danos emergentes e os lucros cessantes. Por quê? Porque essa obra ela foi parada, o empreendimento foi parado por uma outra questão X, né, que foi derrubada com o passar dos anos. Porém, o empreendimento ele acabou afundando porque quem comprou pediu dinheiro de volta, enfim, foi uma situação bem atípica. Aí existem perdas financeiras, existem lucros cessantes, danos emergentes, né? Porque todo projeto teve um custo de arquitetos, de engenheiros, de mídia, né? Uma série de coisas que são, né, perdas, são danos emergentes que a gente chama. E junto desse cálculo financeiro que eu preciso fazer na perícia, está sendo discutida a questão de quanto que o imóvel poderia ter sido valorizado ao longo do tempo, né? Qual era o valor dos imóveis naquela época, como era o mercado imobiliário naquela época, como que as coisas evoluíram, né, no mercado imobiliário com o passar do tempo. Aí essa é uma questão de avaliação imobiliária que compete a alguém especializado nessa área que precisa estar atuando de forma conjunta. Então, por isso que fala ali da multidisciplinaridade. Por quê? Porque existem profissionais de outra área de conhecimento específica, onde a gente se une para construir um laudo para levar a uma determinada conclusão. Isso que é a tal da multidisciplinaridade. Um outro exemplo aqui da multidisciplinaridade pode ser em relação à recuperação judicial. Alguns tempo atrás, a gente teve aqui no Conselho, algumas semanas atrás, a Semana de Falências e Recuperação Judicial. Então, a gente falou só de falência e só de recuperação judicial. E na recuperação judicial fica muito evidente essa necessidade da multidisciplinaridade, porque nós economistas nós podemos ser também administrador judicial de massa falida, né, de recuperação judicial, só que é uma situação bastante complexa, né? Ela exige vários profissionais atuando, invariavelmente são trabalhos grandes, complexos e demorados, onde a gente precisa de um apoio técnico de um contador, um apoio técnico de um advogado, né, para a gente fazer a separação do que são dívidas ali da massa falida ou da recuperação, né, o que são créditos quirografários, não quirografários, débitos tributários, né, a relação de prioridade dos créditos ali, é um advogado que vai nos orientar a estabelecer isso, né, que é uma questão bastante ligada à nossa legislação. Então, a recuperação judicial à falência é um trabalho que pode ser desempenhado pelo economista, porém, imprescindível que haja outros profissionais ali nos ajudando nesse trabalho, ok? Transparência e acessibilidade. O último ponto que eu coloquei aqui, a necessidade de garantir a transparência e o acesso à justiça exige padronização de procedimentos, a simplificação da linguagem técnica e a utilização de ferramentas digitais para facilitar o acesso à informação sobre as perícias judiciais. Então, aqui, gente, acho que eu já comentei alguma coisa, mas o laudo pericial ele precisa ter uma linguagem técnica de fácil acesso às partes, né? Quando ele fala ali em questão de acesso à informação, um ponto importante e relevante que é bom esclarecer é que, assim, as partes do processo, elas têm direito a acompanhar a perícia. Então, o Código de Processo Civil, ele determina que o perito fixe uma data onde a gente vai fazer, a gente chama de instalação da perícia, né, o início dos trabalhos. Hoje, a gente faz isso tudo de forma digital, né? Então, a gente cria uma sala num ambiente virtual, informa as partes com bastante antecedência, e aí a gente conversa sobre a perícia, né? As partes esclarecem alguma coisa, se existe falta de documentos, a gente pode requerer naquele momento, enfim. Mas é imprescindível que as partes tenham esse acesso à prova pericial. Aí aqui, funções e perfil do perito judicial, do assistente técnico, áreas de atuação e remuneração.
Funções e perfil do perito judicial e do assistente técnico. Então, acho que as funções, o perfil, as funções acho que eu já falei para vocês, mas o perfil, gente, né, como eu vejo, independente de ser perito do juiz ou assistente técnico, ambas as funções, elas exigem uma forte formação técnica, gente, né? A gente precisa ter um perfil, assim, analítico, cuidadoso, bastante grande. Então, a gente precisa, assim, antigamente se utilizava muito o termo se debruçar sobre o processo, que era onde a gente se referia a estudá-lo exaustivamente, né? Então, assim, tanto o perito quanto o assistente técnico tem esse dever, né, de estudar o processo ali, e as questões técnicas que dão embasamento, assim, com o maior rigor técnico possível, tá? Então, a gente tem que ter esse perfil, né, para quem quer atuar nessa área, de ter realmente essa atenção bastante grande para fazer um laudo pericial ou para fazer um parecer técnico de assistente ali com qualidade, tá? Áreas de atuação, nós temos muitas áreas de atuação. A gente costuma muito assim dividir em duas grandes áreas, né? A área trabalhista e a área civil, né? A área trabalhista tem só cálculo trabalhista, ela é mais simples da gente descrever. Já a área civil, ela tem assim todo tipo de perícia, né? Que a gente imagine. Tem perícia contra bancos, apuração de haveres, avaliação de empresas. Eu estou com um caso aqui que eu fui nomeado no ano passado, que eu fui nomeado administrador judicial em um processo de inventário judicial. Não houve nenhum acordo entre as partes para ver quem seria como é que chama? O inventariante legal, né? Teve uma briga lá entre os irmãos, entre os herdeiros, e aí o processo não estava caminhando, o juiz da vara da família me nomeou lá para fazer o trabalho de fazer toda a administração dos bens ali do espólio, né? E para depois fazer a partilha conforme a decisão do juiz. Então, assim, surge coisa de toda a natureza, né? Eu agora, na área civil, o que tem? Perícia de banco, apuração de haveres, ações de prestação de contas. Tá muito comum também as ações contra condomínios, né, de prestação de contas, onde a gente também é nomeado para fazer esse trabalho. Apuração de haveres também é constante, a gente sempre vê. Mas, enfim, na área civil tem muita coisa, né? Se eu for ficar descrevendo aqui, a gente vai ter. São casos e casos, né? Na verdade, cada perícia ela é única. Hoje existe também, tá, acho que nas últimas perícias desse tipo, mas ações das empresas de telefonia lá de trás, né, do tempo das ações das empresas de telefonia. Também eu pego alguma coisa ou outra, mas também já está em processo de extinção essas ações. E aí, para a gente ir chegando aí na parte final, falar um pouco da remuneração. Acho que a área mais atrativa é falar da remuneração e realmente a área, independente da área da perícia, aquele período que se especializa, né, ao longo do tempo, e isso leva realmente algum tempo, né, não é nem um ano, nem dois, a gente precisa aí de uns 4, 5 anos para mais, para ter uma bagagem, né, teórica, técnica e ser conhecido, mas a perícia é sim, né, uma área bastante rentável aí para nós economistas. A gente tem perícias hoje, começando na área trabalhista, que é mais simples, a gente tem perícias assim, cálculos de liquidação, que é o mais comum, onde a gente cobra aí em torno de 400, 500 reais, mas a gente consegue fazer dois até três no dia, né? Que, com bastante experiência, a gente tem essa velocidade lá nos cálculos trabalhistas, né? E chegam aí em cálculos individuais em torno de, eu vejo por aqui, 3.500, 4.000 reais cada um. E existem também alguns casos, né, que eu já atuei, que são as chamadas ações coletivas trabalhistas, onde normalmente o sindicato da categoria entra com uma ação representando todos os empregados ou um determinado grupo de empregados. Aí tem lá na ação 80, 90, 100, 150, 200, 300 empregados. Aí nessa ação coletiva, a gente como perito precisa fazer o cálculo de todos os funcionários. Aí são ações que realmente dão honorários em torno de 80 mil, 150 mil, né, 180 mil reais, dependendo
da complexidade dos cálculos e do número de empregados envolvidos na ação, tá? O pessoal fala muito da área civil, né, que tem esses honorários altíssimos aí, mas lá na área trabalhista a gente também tem. Claro que não é um por dia que a gente pega assim, né? Então é um ou outro no ano que surgem essas ações que elas são mais escassas também, né? Não tem tantas. Então, a área trabalhista ela é atrativa, assim, financeiramente, né? Tem alguns percalços ali em relação a recebimento de honorários e tal, mas ainda assim é bastante atrativo. Aí a área civil, eu vejo assim que o céu é o limite. A gente vê honorários de 10 mil, 15, 20, 50, 100, 150 mil. Depende muito do objeto realmente da perícia, da complexidade, do tempo que a gente vai destinar para aquele trabalho. Assim, é difícil a gente falar de valores, né? Depende muito realmente. Cada caso é um caso, né? Inclusive, quando a gente vai fazer proposta de honorários em processo civil, tem que ter uma atenção bastante grande para tentar embasar o máximo possível, né, aquele valor da proposta de honorários. Aí a recuperação judicial, a legislação hoje ela diz que a gente tem direito a um percentual de todo o débito que está sendo discutido ali na massa falida ou nos créditos da recuperação judicial. Aí isso chega aí a até milhões, né, o valor dos honorários. Então, claro que é um trabalho que demora meses até anos e existe toda uma equipe multidisciplinar envolvida ali naquele trabalho. Então, consequentemente, a gente tem um custo, uma despesa maior e um ganho, né, de capital, e uma remuneração também bem significativa. Então, conclusão, né, as perícias judiciais elas são um elemento fundamental do sistema jurídico brasileiro, garantindo a justiça e a proteção dos direitos das partes envolvidas nos processos judiciais, porque, né, a perícia ela dá essa esse meio de prova, né, dá essa prova que o juiz utiliza para tomar a decisão, essa prova imparcial. A compreensão dos conceitos, procedimentos e desafios relacionados à perícia é essencial para os profissionais de direito, né, estudantes e peritos, contribuindo para a realização de perícias de qualidade e a busca pela justiça. Então, a gente precisa ter a compreensão perfeita, né, dos conceitos, dos procedimentos que são fixados no Código de Processo Civil, tem que analisar cuidadosamente os processos, né? Então, aqui fala, né, que é para os profissionais de direito. Por quê? Porque eles têm direito a se manifestar sobre o laudo pericial, né, da maneira deles, né, que lhes é aplicado o Código de Processo Civil, né, mas nós, enquanto estudantes, peritos, a gente precisa também ter esses cuidados aí sempre em mente para produzir perícias de qualidade em tempo oportuno, tá? Em busca da justiça. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês nessa uma hora aí, a gente começou um pouquinho depois das 19, deu uma hora bem certinho. E aí agora eu abro espaço para as perguntas, né? Falei bastante, hein? O pessoal estava quietinho ali, mas eu vi que estava me ouvindo aí com a câmera ligada. Ok? Então, gostaria muito de abrir o espaço aí para as perguntas e fiquem à vontade, por favor. Deixa eu ver Boa alguma noite, coisa aqui. Thiago. Está me Pode escutando? falar? É o Só eu ergui meu... Abacir, tudo bem? Pode falar, agora estou vendo. Você está escutando, Thiago? Sim, estou ouvindo. Oi, Thiago. É o Oi, pode seguinte, falar. você comentou ali da especialização de multidisciplinas, né? Você deu Uhum. exemplo da questão de uma avaliação de imóveis ali. E a minha pergunta é o Isso. seguinte, porque eu também já tive um caso desse, você contrata um profissional para fazer avaliação. Você avisa o juiz que você vai fazer essa contratação, ou você, na verdade, você comenta, né, que você não faz esse tipo de avaliação que o juiz que contrata outro profissional? Essa que é a pergunta. Então, boa pergunta, Gacir. Eu acho que assim depende muito da situação, né? Normalmente essas questões elas ocorrem em processos de grande complexidade, né? Que envolvem valores altos, né? Esse caso que eu estou ali é um caso que era avaliado em
Deixa eu me lembrar aqui, acho que 4, se eu não me engano, 400 milhões lá em 2011. Então, hoje, né, só pela correção monetária, isso daí já está lá na casa do bilhão. Então, o que que acontece? Nesses casos, normalmente a gente tem até a liberdade, né, a prerrogativa de acessar o juiz, explicar a questão e aguardar o juiz até para saber qual é o melhor norte, né, de conduzir. Né? Inclusive, a gente teve uma conversa com a doutora Daniela Flávia Miranda, que é juíza de uma das varas de falência aqui de Ponta Grossa e Recuperação, e ela falou que muitos trabalhos realmente é assim um trabalho conjunto, juiz e administrador judicial, porque precisa, cada caso é um caso. Mas respondendo pontualmente, eu vejo assim, esse caso que eu tenho é um caso assim que eu vou conversar diretamente com o juiz, ver o que, que ele acha mais indicado. E depende assim também do tamanho da necessidade, né? Assim, se o juiz entender que sim, né, que é necessário, imprescindível, que seja nomeado alguém para fazer o objeto para fazer essa avaliação, aí o juiz pode nomear. Mas às vezes essa questão eu estou dizendo acho ainda porque eu ainda não coloquei a mão na massa, né? É um caso que ainda está em discussão aqui de honorários. Mas nesse caso, assim, se eu ver que é algo assim é, de pouco volume de trabalho, digamos assim, essa avaliação, né, que é necessária ser feita, eu posso eu mesmo fazer essa contratação, né? Não tem problema nenhum. Claro que quem vai fazer para mim vai ter que ser alguém habilitado, né, que tenha um registro lá no CRES, enfim, que seja uma pessoa legalmente habilitada. Por quê? Porque pode ser que isso tenha algum questionamento, pode ser não, óbvio que vai ter, né? A gente colocar outra pessoa ali no processo e acabar tendo algum problema. Então, eu acho que depende muito do caso, tá, Gacir? Eu acho que cada caso é um caso, e esse eu ainda realmente não sei que caminho vai levar, mas eu acho que existem as duas possibilidades, né? Deixando bem claro aí. Mas, assim, o único caso que eu trabalhei que teve um outro perito junto de outra área, o juiz já, no momento de deferir a prova pericial, ele já pediu um perito economista e um perito lá na outra área que era interessado. Então, o próprio juiz, naquele momento, ele já deixou claro, né, que ele precisava de dois peritos diferentes, e aí as perícias foram elaboradas simultaneamente. Só que era um caso onde eram informações que elas não iam se unir, né, naquele caso específico. Agora, nesse caso que eu estou, talvez seja necessário, talvez não vai ser necessário unir essas informações e trabalhar simultaneamente até a produção do laudo. Então, talvez eu tenha que fazer isso por eu mesmo. Mas eu vejo que tem as duas possibilidades, tá, HC? Acho que não existe uma resposta única para essa situação. É que a minha preocupação é só a questão do sigilo também, né? Então, Sim. quando você nomeia, né, vamos chamar assim, contrata, né, um outro profissional, acho interessante indicar o juiz antes, né, informar o juiz pela essa questão de sigilo. Mas muito obrigado aí pela resposta aí, Tiago. Sim, isso aí, HC. Eu acho que, no caso, quando a gente precisa de algum terceiro, é interessante a gente se manifestar no processo, né? Falar, olha, nesse momento a perícia precisa de uma avaliação de um profissional, né, X lá. Até porque, HC, é uma questão também de tempo, né, e celeridade processual. Porque, por exemplo, se a gente precisa daquela informação para concluir o laudo, e esse terceiro profissional, né, segundo profissional, ele vai demorar 30 dias para fazer, ele vai estourar o nosso prazo, né? Então a gente precisa dar ciência ao juízo, né, de como que os trabalhos estão acontecendo. Então, acho que é importante a gente também informar isso no processo. Antes de passar a palavra para o Rodrigo, a Janice perguntou do material, posso disponibilizar sim. Ali, alguém perguntou do WhatsApp do conselho se pode passar dúvidas, pode passar sim. Aí eles passam para nós, pode passar sim. Então perguntaram se pode passar o WhatsApp do conselho, né? Os números, fiquem à vontade, tem os e-mails, né, do conselho. Aí tem alguém aqui perguntando do curso do conselho, eu posso responder isso no final. É, a Ellen perguntou ali só, antes de passar para o Rodrigo, uma resposta rápida, ela perguntou se a gente pode ser nomeado em mais de um processo ao mesmo tempo.
Pode sim. Inclusive hoje, né, o Caju a gente fica disponível, pode, né, se for do nosso interesse, está disponível em todas as varas do estado. Então a gente pode ser nomeado a qualquer tempo, né, mais de uma nomeação por dia, então a gente pode sim, né. O cuidado que a gente tem que ter é para conseguir dar conta disso depois, mas a gente pode. Rodrigo, por favor. Boa noite, Thiago. Thiago, uma questão que eu fiquei na dúvida ali, sobre o que você falou que quando a gente for nomeado ali, por exemplo, um perito ali, fazer a perícia, a gente tem que informar no parecer lá com imparcialidade. Mas, assim, há perícias que a gente vai ter que ser parcial, porque, vamos citar lá um exemplo lá bem assim, sobre um processo lá que o solicitante lá tá informando lá que teve um erro lá, então a gente tem que constatar que se o laudo que o laudo dele foi feito correto, se realmente está errado mesmo, né? Então aí a gente tem que ser parcial nesse caso, correto? Só essa é a minha dúvida. Depende um pouquinho, Rodrigo. É que assim, quando a gente fala na imparcialidade, é não induzir resposta somente a uma das partes, né? Então, por exemplo, realmente, por exemplo, uma situação bancária, né? As taxas de Isso. juros, elas estão... O banco X lá cobrou sempre taxa de juros bem acima da taxa média do mercado. A gente vai, óbvio, né, como perito, a gente vai responder. Sim, né, o banco sempre aplicou taxas de juros superiores à taxa média de mercado. Mas a imparcialidade, ela está no sentido da gente buscar a mostrar realmente a verdade de tudo que aconteceu. Porque, por exemplo, o assistente técnico, ele normalmente ele não é imparcial, no sentido de que ele soma todos os seus argumentos da maneira como convém para as partes. Já o perito não. Por exemplo, usando novamente esse exemplo da taxa de juros, é comum em muitos casos, por exemplo, citar contas correntes, por exemplo, né, de cheque especial. A gente pega lá um lapso temporal muito grande, em determinados períodos a taxa de juros está acima da média do mercado, às vezes está dentro da média, às vezes está abaixo. A imparcialidade nesse sentido é mostrar a verdade dos fatos, né? Deixar bem claro, olha, em determinado período, por exemplo, as taxas de juros estão acima, aqui está abaixo, aqui está dentro da média, enfim. Então, agora se a gente fosse imparcial, né, se a gente fosse parcial, a gente iria omitir as informações de quando, por exemplo, a taxa estava abaixo do mercado, abaixo da média de mercado. Então, a imparcialidade ela entra nesse sentido de você mostrar a Os verdade dois, nua e os crua, dois lados, tá? então. Sem induzir radicalmente para uma das partes, entendeu? Pode Uhum. falar, Não, desculpa. entendi. Então seria mais ou menos assim, mostrar os dois lados, né? Então, assim, ó, aqui tá assim porque tá correto do jeito que ele fez, e aqui tá correto do jeito que ele fez. Mas eu falei assim, sempre tentando esclarecer, né? No caso, mais esclarecimento do que falar bem assim, onde tá certo e onde tá errado, certo? Como, Thiago? Thiago, tá mudo. Desculpa. Desculpe, você queria perguntar mais alguma coisa? Acho que ele sumiu ali, né? Não, somente. Acho que Obrigado, Thiago. é isso, então tá bom, obrigado. Silvio, pode falar. Oi, Tiago, tudo bem? Ô, Tiago, eu, para minha sorte, né, como eu já disse no curso anterior, a minha primeira convocação foi para uma recuperação judicial de uma empresa. Eu Olha fiquei, só. eu fiquei assim, eu tava, já não enxergo direito, né, mas fiquei que nem um cego em tiroteio aqui, que não tinha como saber o que eu fazia. Nesse caso, ou em qualquer outro caso, que você trabalha há 12 anos, se assim me permite falar você, né? Sim, claro. Mas você, é lógico, tudo que você trabalhou, você pegou uma primeira vez, né? Sim. No caso esse meu, que veio logo de presente no primeiro, que eu tive que falar que eu estava cheio de serviço, não dava, né?
Mas como que a gente faz? A gente pede auxílio aos universitários? Como que a gente faz nesse caso? Eu mesmo, que nem você fala e comenta, não seria só eu que iria trabalhar, precisaria do advogado, precisaria do contador, né? E o juiz Sim, nomeou eu. Pelo menos o que eu vi é somente sim. eu. Como que eu faço para trabalhar um negócio desse? Então, olha, boa pergunta, Silvio. Mas é um bom sinal, né, de que você foi nomeado para recuperação judicial, porque assim são muito raras, escassas as nomeações dos economistas para fazer administração de massa falida ou de recuperação judicial. Então, assim, realmente, todo caso, assim, muitas vezes é o primeiro para nós, né? Eu comecei a atuar no ano com ações um pouco menores, né? Lá atrás, eu vim de uma época diferente, né? Então, eu, por exemplo, recém-formado lá, acho muito difícil que algum juiz fosse me nomear em um caso muito complexo. Hoje o Caju dá essa possibilidade, né? Então, mas assim, respondendo a pergunta lá, acho que a primeira possibilidade, se você se olha dentro de uma coisa muito complexa, né, que você naquele momento não se vê com os meios, né, nem com a equipe suficiente, a primeira coisa seria declinar, né? Acho que seria uma possibilidade. Acho que eu lá atrás, se eu pegasse isso lá, nos meus primeiros meses de experiência, talvez eu fizesse isso. Eu me lembro que quando eu era bem novinho, acho que eu tinha sei lá, um ano de perícia, dois mais ou menos, eu peguei um caso muito grande que era como se fosse um inventário mesmo, mas era, na verdade, era uma separação de um casal que tinha uma empresa assim de um valor bilionário. Era uma coisa assim muito grande mesmo. E aí eu também me espantei, né? Porque daí eu vi os documentos do processo lá, e eu pensei, nossa, precisa fazer avaliação de propriedades. Eles tinham uma usina hidrelétrica pequena, né? Que era para a indústria e tal, tinha uma área de reflorestamento, precisava de um engenheiro para avaliar máquinas, engenheiro para avaliar propriedades, para avaliar os equipamentos lá da usina. Era uma coisa assim absurda. E aí a minha parte seria, né, fazer a avaliação de todo o conglomerado ali. Aí na época eu me lembro que eu saí bater de porta em porta, né? Eu falei com um conhecido dali, um conhecido de lá, pedi ajuda até por conta do quanto, né, do valor dos honorários, porque era um trabalho muito grande, muito extenso. E aí eu ia pedir ajuda assim com o pessoal que já era mais experiente mesmo, né? E que poderia me ajudar substancialmente a fazer o trabalho, porque realmente ainda hoje, na verdade, né? Eu pego, por exemplo, apuração de haveres, eu pego perícias bancárias assim que são muito trabalhosas e como eu tenho muito volume, eu não consigo dar conta sozinho. Então eu peço ajuda ali, né, para um pessoal ali para quebrar um galho para mim para eu conseguir dar conta aí dos prazos. Mas acho que independente da situação, né, se a gente é, se vê numa situação dessa, a gente pede ajuda mesmo para os universitários, aí, para o pessoal mais, mais experiente, né, naquela determinada área. Então, acho que não tem problema nenhum. Mas a sua pergunta, as duas possibilidades, né? Ou a gente declina, né, daquela perícia. Eu confesso, sim, que como eu falei para vocês, eu faço do alfinete ao foguete, né? O que passa aqui para mim, eu pego, né? Nem que eu tenha que pedir ajuda aí, trabalhar da meia-noite às 6, mas eu faço tudo que me aparece aqui, né? Para evitar estar declinando, né? Mesmo que seja, a menos que seja algo assim muito específico, alguma coisa assim que foge muito da minha área, por exemplo, perícia atuarial, essas coisas assim, e alguma coisa tributária também que eu não me arrisco. Mas no mais, assim, eu pego praticamente tudo, né? Mas sim, peço ajuda aí para terceiros. E mesmo trabalhos assim que eu sei fazer, né, de cabo a rabo, às vezes eu peço aí uma opinião de um terceiro para ajudar, né? Porque às vezes um terceiro olha ali e vê alguma coisa que a gente não vê. Né? Então, acho que é sempre interessante, assim, a gente tem que ter essa percepção também de pedir ajuda, né? Em alguns casos aí é bem importante. Fazer um trabalho aí a quatro mãos sempre sai um trabalho mais bem feito. Não sei se eu respondi, É, Silvio. só mais um detalhe. No caso, você tem 5 dias para falar se você aceita ou não. Sim, um pouco, né? 5 dias? Vamos dizer, se eu grito, vamos dizer, suposição, tá? Eu grito para você aí.
Não, Silvio, agora não dá, eu não posso, estou cheio, não vai dar agora não. Meu, daí, e outra, que nem, tem que ter o contador, tem que ter o advogado, e eu não sei quem mais que precisa aí nesse caso, né? E vamos supor que eu consiga contactar um advogado, que eu consiga contactar um outro perito, amigo nosso, e um contador. É um custo que vai ter. Eu Exato. comunico isso para o juiz. Eu vou precisar de um contador, eu vou precisar de um advogado, vou precisar de um assistente. Eu posso falar isso com ele? Pode sim, quando você faz. Eu tenho alguns modelos de petição de recuperação judicial, de honorários para recuperação e falência, e lá eu descrevo, né, que o trabalho é um trabalho grande, é um trabalho complexo, é um trabalho multidisciplinar, necessita de advogado, etc. e tal. E aí eu informo tudo isso para justificar os meus honorários, porque daí o valor dos honorários ele precisa ter um valor bastante alto, né, para cobrir a nossa remuneração e do pessoal que vai estar trabalhando junto com a gente. Então, eu quando eu fiz as minhas manifestações lá de recuperação judicial, isso já faz tempo, eu informei, né, toda a equipe que seria necessária ali para fazer frente daquela demanda lá, né, e para justificar também o valor dos honorários, porque é realmente um trabalho bem grande, né? É um trabalho demorado, né? Naturalmente ali a recuperação judicial, a falência é um trabalho de meses, né? Anos até. Então é bom informar sim, né? Eu sugeriria informar, ainda talvez não colocar detalhadamente nomes e tal, né? Mas detalhar que precisa de toda uma estrutura. Apesar de que o próprio juiz, que normalmente é um juiz especializado nessa área, ele já sabe, né? Que é um trabalho assim multidisciplinar. Mas é isso, Silvio. Não sei se eu respondi. Quando você contrata, seja para uma avaliação de uma empresa, que eu tenho que avaliar talvez um imóvel, talvez não esteja na minha alçada de avaliar esse imóvel, avaliar alguma outra coisa, do veículos, alguma coisa assim, que eu não tenha domínio, eu vou precisar de alguém. Eu também Sim, comunico, que eu vou ter que pagar essas pessoas, né? Eu sim. Uhum. comunico ele, né? O ideal é você comunicar, porque eu comentei agora há pouco para o HC, porque às vezes você está lá no meio do trabalho e daí você percebe que existe essa necessidade desse trabalho de um outro profissional, né? E isso pode ser que tumultue um pouco o teu trabalho, porque você precisa daquelas informações. Então, você vai atrasar o teu trabalho. Então, se informa ao juiz o que está acontecendo, né? Ali para você poder lastecer o teu prazo de entrega. Senão você acaba tendo problemas ali, né? De entrega de laudo, etc. Mas é importante informar, assim. Tudo que vai acontecer dentro do processo, principalmente nesse sentido, é importante deixar o juiz sempre a par, né? Até para o juiz ali não achar que você está, né, tendo alguma dissídia ali em responder, entregar o trabalho no prazo, né? Que infelizmente tem muito, né? Então, o perito começa a atrasar ali, o juiz já, né, pode ser que mande um ofício lá para o conselho de classe. Então é bom sempre informar. Ok. Respondido? Muito obrigado. Obrigado, eu. Se Pelo prometa menos sempre tira um peso participando assim das minhas costas, porque eu não sou Deus e nem quero ser, né? Eu não sei Sim, tudo e nem vou saber. Mas a gente precisa contar com os colegas, né? com certeza, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, eu. Deixa eu só responder as perguntas do chat aqui. A Eliane Bis gostaria de saber sobre o curso do Corecon Paraná. É, tem um negocinho aqui na frente, não consigo ler. Gostaria de saber se o curso de perícia do Corecon Paraná irá ministrar, a partir de maio, abordará todos os tipos de perícias e seus cálculos. Então, assim, todos os tipos não, Eliana, mas assim, uma boa parte, alguns tipos principais, sim. Né? A gente vai ter um módulo de cálculos trabalhistas, vai ter um módulo de avaliação de empresas, é, um módulo trabalhista, avaliação de empresas, tem um módulo de recuperação judicial. Então, assim, as principais áreas da perícia, né, os grandes grupos de perícias, a gente vai ter sim.
né? Agora tem coisas muito específicas ainda, né? Tipo o PASEP, que é algo novo aí, relativamente novo, a gente ainda não vai abordar, né? Você pode trazer depois um curso aí para o conselho de cálculo do PASEP, mas assim, Eliana, os professores, né, do curso, eles são bem experientes já, e assim, invariavelmente a gente traz casos práticos, né? Eu, por exemplo, no meu módulo trabalhista, eu trabalho só com cálculos, né? Eu abro o sistema de cálculos lá da Justiça e vou fazendo vários exemplos. Então, ele é bastante prático, porque a parte teórica ela é um pouquinho maçante, né? Mas é preciso saber. Mas a parte dos módulos mesmo do curso, eles são bem específicos ali com cálculos mesmo, né? Com casos reais mesmo para vocês aprenderem mesmo na prática, né? Como que funciona. Acho que respondi, né, Eliana? Qualquer coisa, pergunta de novo. Boa noite, agradeço pela apresentação. É possível ser nomeado em mais de um processo? Essa daqui eu já respondi que sim, né? Aí que Gustavo perguntou, para os iniciantes na área da perícia, tem alguma dica para conseguir uma primeira perícia do juízo? Sou recente egresso, formado em economia pela UFPI e tenho interesse em me especializar nessa área. Parabéns por sua apresentação. Se tem alguma dica para conseguir a primeira nomeação do juiz, então, o primeiro passo, o Gustavo me perguntou, é você estar em dia, né, com a questão do registro no conselho. Assim, gente, melhorar o currículo, assim, é imprescindível também. Eu sempre comento isso, né, quando estou palestrando, assim, principalmente para estudantes, né, porque eu comecei só com a minha graduação, né, e lá naquele tempo era, assim, difícil mesmo. Aí eu ia lá com o meu currículo no fórum, né, só com a graduação e tal, é assim, né? Apesar de que tem gente que às vezes tem 3, 4, 5, 10 pós-graduação e não, né, não consegue desenvolver muito trabalho. Mas, assim, é imprescindível ter um currículo bom, né? Fazer cursos pós na área, né? Não só pós em perícia, né? Tem pós em perícia, mas faz lá pós em auditoria, perícia em auditoria, pós em controladoria. Nossa, hoje essas faculdades particulares, vocês entram lá e tem uns 4, 5 tipos de cursos de pós-graduação voltados para essa área, né, dessa área financeira, assim, tem umas coisas muito bacanas mesmo. Então, assim, e tudo no EAD, né, fácil de acessar, um custo relativamente baixo, então tem que estar se especializando mesmo. Então, primeira coisa, Gustavo, faz o cadastro certinho no tribunal, dá uma boa melhorada no currículo lá, né, você diz que é recém-formado, faz umas pós aí, e, assim, depois de fazer o cadastro no tribunal, o cadastro assim ele é muito geral. Então, o que que acontece? Você vai meio que na sorte ali da nomeação, né? Então é realmente a sorte, né? Mas você está sempre à disposição para ser nomeado. Eu sou muito nomeado aqui no estado inteiro, assim por juízes que eu nunca vi, não sei quem é, umas cidades que eu nunca ouvi falar também, assim porque o cadastro realmente ele possibilita isso para a gente. Mas assim, uma outra dica para você facilitar as nomeações é, além do cadastro, se possível, levar o currículo impresso, né, diretamente nas varas ali para os assessores, enfim, porque aí eles vão perceber que realmente você é alguém que está ali, né, interessado em trabalhar, que está buscando, né, fazer essas perícias. Tá? Vou passar aqui a palavra para a Janice, daí depois eu continuo com as perguntas aqui. Pode falar, Janice. Tá com o áudio desligado. Tá com o áudio desligado, Janice. Pronto. Agora Agora deu. Eu sou do Curecon aqui de Brasília e sou economista, mas legal. eu também acabei virando corretora de imóveis por necessidade de coisa de família e estudei avaliação, mas acabei não fazendo o curso de avaliação. Eu fiz o curso, mas não fui fazer prova e obter diploma. Mas, pelo menos Uhum. aqui no DF, é necessário que para fazer avaliação de imóveis seja um avaliador, não só um corretor de imóveis. Eu não sei como está aí, mas aqui em Brasília tem muito corretor de imóveis, muito. E de todos os níveis profissionais. Então, no caso de uma perícia, de estar fazendo uma perícia que envolvam outras áreas, assim, quanto melhor, mais bem preparado o perito e mais conhecido, melhor. Porque aí eu acho que garante um pouco mais a questão da imparcialidade,
porque um bom avaliador ele não vai tender nem para um lado nem para o outro, ele vai fazer uma justa avaliação de mercado, ele vai saber fazer. E se a avaliação não for bem feita, tem consequências judiciais para o avaliador de imóveis. Então, não basta ser um corretor, ele precisa ser um bom avaliador. E eu sei fazer, mas eu, por exemplo, tenho medo ainda. Eu não faria. Só se fosse em Brasília, que eu conheço aqui desde praticamente nasci aqui. Então, mas Sim, é sim. quanto melhor, mais bem preparado for, eu acho que mais confiança, mais confiabilidade, maior a fundamentação das conclusões da perícia. Essa era o que eu ia falar. Obrigada. Ótimo. Excelente consideração, Genice. Isso que a Genice falou, eu presenciei um caso aqui, gente. Não posso falar muitos detalhes, né, Uhum. do caso, mas foi um caso que aconteceu exatamente o que ela falou. Era um caso de uma avaliação de um imóvel, de uma propriedade rural, que estava em execução, né? Existia uma dívida, e aí aquela propriedade ali ela ia ser levada para a asta pública, para leilão, Uhum. só que assim, teve uma discussão absolutamente grande em torno do valor da propriedade. Claro que o proprietário disse que valia, né, um valor X, o devedor já disse que valia menos, e aí teve um problema porque o único avaliador de imóveis que aceitou fazer aquele trabalho, ele não era da região. Então ele veio de bem longe, então não conhecia, e aí ele fez uma avaliação, se eu não me engano, de 15 milhões. E aí veio lá um assistente técnico da parte e disse, não, essa propriedade tem características X, Y, Z e tal, né? Usou um monte de termos lá e avaliou em 80 milhões. Né? Então, teve, assim, valores destoantes no processo e, assim, foi um caso que se arrastou durante anos, anos e anos. Então, é um caso muito delicado, essa questão de avaliação de imóveis, avaliação de bens. O cadastro do Caju aqui do Paraná, se eu não me engano, ele tem um cadastro específico para avaliadores, né? Avaliadores de bens, né? De imóveis, ele tem lá. Eu não sei o que que ele exige tanto, nunca tive curiosidade de ver, mas realmente é uma área assim assim como a perícia em geral, ela exige bastante também, né? Então tem que ter bastante cuidado e tem que ter esse zelo, essa responsabilidade que é realmente bastante grande. Muito bem, Janice, gostei da sua fala, obrigado pela contribuição. Lembrei desse outro caso que eu tive lá. Obrigado. Obrigada pela aula. Imagina. Agora, o Marcílio perguntou aqui: existe algum script, algum manual para a elaboração da perícia sobre os honorários? Parabéns pela apresentação. Então, Marcílio, assim, o que dá o nosso norte do passo a passo da perícia é o Código de Processo Civil. Tá? Então, ele tem um trecho do Código de Processo Civil destinado só à perícia e ao perito, né? Onde ele explica a questão de prazos e tal, né? Uma série de coisas. Aí a questão de honorários é uma questão assim que a gente aprende muito com o tempo, né? A gente costuma cobrar por valor da hora técnica, com base no volume de trabalho, complexidade, mas assim realmente a experiência vai dando esse norte para nós. Eu por muito tempo, né, perguntava para os colegas quanto é que eu cobro, quanto é que até hoje, gente, na verdade eu pergunto, né? Porque tem assim alguns trabalhos, apuração de haveres, a valoração de empresas, que às vezes tem assim um monte de bens, um monte de coisa envolvida, e assim realmente a gente recorre ali a terceiros para ajudar, né? Aquilo que eu falei para vocês, às vezes uma terceira opinião ali sempre ajuda a esclarecer a gente, né? Então, assim, questão de honorários é tempo mesmo, sabe? Eu acho que na área trabalhista, assim, é muito mais padrão, você consegue cobrar, assim, meio que por tabela. Agora, as perícias da área civil, elas são muito variáveis mesmo, então tem honorários, assim, de todo jeito. Então, não tem, assim, um manual, né, para a gente fazer. Existe, assim, uma noção, né? Existe um valor hora indicativo, né, que a gente utiliza como base da hora da remuneração e aí a gente estima a quantidade de horas, né? Mas esse estimar a quantidade de horas ali para o trabalho é uma coisa bastante complicada, né? Então, que é o que a gente aprende realmente com a experiência. Ali teve parabéns, João disse que tem uma dúvida, não sei se o João já perguntou. Aí tem uma pergunta bem grande aqui, deixa eu ler.
Aqui, o Josias disse que fez várias perícias entre 2004 e 2015 e parou por causa dos preços. Apresentava justificativa honorários e dificilmente fechava. Apesar dos elogios das partes, considerava um valor muito caro e eu sempre declinava. Aí, houve muita modificação no cadastro de peritos e parei de fazer. Hoje, eu não sei como está funcionando. Sou economista e moro em Ponta Grossa, Josias Ribeiro Lourenço, aqui da minha terra, conterrâneo meu. Então, Josias, questão de honorários, essa questão de redução, né, até explano para os demais aí, é realmente uma questão que gera muita discussão. Porque como acho que ficou muito aberta essa questão das nomeações, é, né, acabou tendo muitas propostas de honorários aí aviltantes, honorários baixos, né, enfim. Eu confesso que eu também tenho problemas de honorários que são reduzidos, isso em vias judiciais, né, nomeado como perito do juiz, e aí eu também acabo declinando. Tem casos assim que eu até aceito, né, quando não é uma redução muito significativa, mas tem casos assim que o honorário sai tipo da minha proposta de 10 mil para 2 mil, né? Aí não tem como. Agora, quando é reduzido tipo de 10 para 8, né, alguma coisa assim mais sutil, aí às vezes eu faço, né? Então, assim, mas depende muito do caso. Mas realmente, a questão do honorário é assim sempre uma briga, né? Porque sempre o judiciário está puxando o nosso honorário para baixo. Então, acaba sendo uma questão complicada mesmo. Eu confesso assim que, como tenho bastante tempo já e eu tenho bastante volume de trabalho, então eu não me peço tanto em declinar se eu vejo que o valor não tá à altura, né, do trabalho realmente, porque depois de anos de experiência a gente sabe que a hora que a gente vai colocar a mão na massa, o pepino é muito maior do que a gente espera, né? E quem é perito aí de longa data sabe do que eu estou falando, porque a gente começa às vezes fazendo um negócio lá e a gente chega na metade do trabalho, bate um desespero, porque é realmente extremamente complexas. Essas perícias, elas não são brincadeira, não. Tá? Mas é basicamente isso ali, Josias. A Ellen, aí ele perguntou, diz que utiliza o Adobe, mas que é um software limitado, com versões que possuem muitos erros. Algum software que você utiliza para auxiliar na elaboração dos cálculos? Se for software de conversão, hoje o pessoal do grupo do WhatsApp, do Corecon ali, pediu, nossa, deu um monte de indicação ali desses softwares para fazer conversão, né? Eu vejo o pessoal usando aquele I Love PDF, né? Tem mais alguns outros lá. Esses dias eu precisei usar um outro pago, que era R$ 4,99 para usar por uma semana, só que eu não lembro o nome. Mas assim, também me ajudou bastante, só que depende muito da qualidade do documento. Quando é um documento em PDF puro, né, assim, gerado em PDF, aí é mais tranquilo, né? Agora, quando é documento digitalizado, aí às vezes dá mais trabalho. Mas eu uso, às vezes, o I Love PDF e tal, não tem muita. Aí, para elaboração dos cálculos, basicamente Excel e cálculo trabalhista, existe um programa obrigatório de cálculos que é o do tribunal, que é o PJ Calc do tribunal. Aí aqui o João diz que mora no Rio de Janeiro, há 25 anos, pretende atuar no Rio de Janeiro. É necessário que eu efetue registro no Rio de Janeiro? Posso atuar com o registro do Paraná? Então, João, você pode, com o registro do Paraná, atuar por um ano no Rio de Janeiro. Aí você pede como se fosse uma licença, né? Você informa para o conselho que você vai atuar durante um ano. E aí, se você continuar atuando por mais de um ano, aí você precisa fazer registro no estado do Rio de Janeiro, tá? O curso, a Liliane perguntou se o curso serve para os contadores. Serve sim, Liliane. Se for o curso do Corecon ali, ele serve sim, né? Inclusive, a gente tem, eu que sou um dos professores, sou economista e contador também, tem mais uma pessoa que também, mais uma professora, que é a Vânia. Ela é muito boa também, trabalha desde 1997 com perícia. Ela também é contadora, então tem bagagem das duas áreas ali. E muitas perícias, elas são compartilhadas, né? São áreas compartilhadas entre contadores, economistas e administradores também. Então, o curso vale para todos, gente. Inclusive, lá no próprio site do Conselho, diz que o nosso curso é voltado para economistas, né, e demais profissionais. Pega, de repente, alguém que é da área do direito, quer entender um pouquinho melhor da perícia, pode fazer também sem problemas, né? Mas contadores também podem fazer, tranquilamente. Olha só, uma solicitação bem importante aqui do Silvio.
pedindo um curso de mediação e arbitragem. Nós vamos trazer uma palestra sobre mediação daqui a algum tempo, né? Estamos formando uma pauta aí para trazer um curso de mediação e falar de mediação e arbitragem. O curso, Silvio, a gente até pode trazer um curso, um mini curso, para dar uma noção maior da mediação e arbitragem, que é um trabalho que pode ser feito pelo economista também, né? A lei de mediação e arbitragem nos dá essa prerrogativa aí. O único problema, Silvia, é que o curso, eu não conheço muito a fundo a área, mas assim, precisa de um curso específico de um órgão, né, vinculado à mediação e arbitragem, que acho que é o IMA, se eu não me engano, para você ser habilitado para fazer o trabalho, né? Então, a gente até pode fazer alguns cursos de formação, né, para informar mesmo, mas existem alguns cursos específicos, né, de formação nessa área. A gente até lançou em parceria com o IMA, alguns anos atrás, a gente não conseguiu fechar a turma. E um detalhe desses cursos é que eles são 100% presenciais. Então acaba sendo um pouquinho mais difícil para a gente, mas a gente vai trazer sim alguma coisa aí na área de mediação e arbitragem. Ali tem próxima pergunta. Ali ela diz que é da economia, ama economia e cálculo, mas odeia contabilidade. É um grande problema para mim. Então, a verdade é assim, a contabilidade mesmo, ela vai aparecer em algumas situações bem específicas, né? Se você for fazer algum trabalho de avaliação de empresas, apuração de haveres, porque daí você vai ter que trabalhar em cima do balanço da empresa, né? O balanço especial para fazer a apuração de haveres ali na data que for determinada. Mas são somente esses casos, assim, né, voltados à parte empresarial, dissolução de sociedade, briga de sócios, apuração de haveres, né, a valoração da empresa em específico, mas as demais perícias, por exemplo, bancárias, prestação de contas, algumas, né, prestação de contas aí, você não precisa transitar pela contabilidade, não. Não é um problema, então, para você, né? Você pode fazer outros tipos de perícia. Aí, se aparecer alguma coisa na área de contabilidade, você pode declinar. Gustavo agradeceu, Silvia agradeceu, a Gacira agradeceu. A Gacira é do meu tempo não, né? Ele foi meu aluno lá atrás, num dos cursos de perícia, muitos anos, né, Gacir? Acho que lá em 2015, mais ou menos. Acho Acho que que foi é, né? a segunda turma. Faz tempo e de lá para cá nunca nos abandonou, tá sempre aí fazendo os cursos muito bem. Agora a Eliana perguntou se é melhor ser perito ou assistente técnico. Eu acho assim, em primeiro lugar, depende da abertura que você tem, né? Às vezes você consegue se encaixar melhor como perito judicial, aí você vai em frente, né? Às vezes surge mais oportunidades para ser assistente técnico, né? Seja porque você tem contato com advogados, alguma coisa assim, aí você vai para lá também. A única detalhe, assim, financeiramente falando, Eliana, é questão de honorários, tá? É assim, no judiciário, você recebe 50% antes e 50% depois, né? E esse depois a gente não sabe quanto tempo leva, né? Às vezes demoram meses, né? Eu tenho caso ali até de 2 anos para receber a parte final dos honorários, né? Então, é um pouquinho delicada essa questão, precisa ponderar muito bem. Como assistente técnico, você tem uma tratativa direta com as partes e você cobra os valores ali, né? Da maneira como você consegue fazer o acordo com as partes. Então, você recebe muito mais rapidamente. E se você vai atuar, por exemplo, num escritório um pouquinho maior, você tem um volume constante de trabalho desse escritório, né? E você consegue ter rentabilizar de uma maneira mais constante, né? E às vezes, como perito do juiz, as nomeações são um pouquinho esporádicas, né? Então acaba sendo um pouquinho mais difícil. Tem que ponderar ambas as coisas, tá? Mas não tem assim, eu não avalio assim como melhor ou pior financeiramente, sabe? Eu acho que ambos são rentáveis, mas depende assim da maneira do contato que você tem, né? Ou com o judiciário ou com advogados ali, com as partes para ter volume mesmo, tá? Ô, Tiago, posso fazer um comentário a respeito de assistente técnico e perito? Pode sim, É, pode falar. eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente na questão de ser imparcial, né? Porque, como você mesmo comentou, o perito ele tem que ser totalmente imparcial. Já o assistente técnico, é lógico que ele vai puxar a sardinha, né? Vamos dizer assim, para o cliente dele. E se Uhum. você é perito vamos dizer assim, da mesma área, né? Você pega lá uma conta corrente
e ser assistente na mesma área, então você tem que tomar cuidado se você não vai desviar, né, o cálculo, o caminho para outro segmento. Então seria esse comentário aí. Isso. Foi bom você comentar isso, é, pelo seguinte, né, HC, a questão da imparcialidade e do próprio impedimento e suspeição do perito. Então, assim, quando a gente entra nos dois mercados, de perito e de assistente técnico, você tem que tomar um cuidado. É o seguinte, você não pode ser, por exemplo, nomeado perito de um determinado processo judicial em que você já foi assistente das partes, né? Então, por exemplo, tem um escritório aqui que eu faço todos os cálculos deles. Se eu for nomeado como perito do juiz em um processo deles, eu vou estar impedido de atuar. Então, aí eu vou precisar declinar disso, né? Então, em algum momento, pode ser que tenha conflitos por conta do impedimento e suspeição, né? Então, tem mais isso, foi bom o HC comentar, né? Você acaba tendo alguns conflitos ali. Então, foi bom questionamento. Eu estou só procurando o número aqui do conselho, eu já te passo lá, no WhatsApp. Se alguém quiser perguntar alguma coisa enquanto isso, deixa eu ver se tem mais perguntas. O curso será online ou presencial? O curso do conselho vai ser um curso online, tá? 100% online. O Silvio disse que foi nota 10, obrigado, Silvio. Eliana disse obrigado também. Deixa eu só achar o número aqui do conselho, que eu já encerro aí para vocês. Ó, deixa eu pegar aqui o número do conselho. Peraí. Aqui. Vou passar esse daqui, ó. Se for outro, o pessoal do conselho orienta vocês lá, né? Que ficam bravos comigo. Mas acho que esse daí é o número do conselho. Inclusive, gente, nós temos um grupo do WhatsApp do conselho, do núcleo, que trata só de questões de perícia mesmo, onde tem bastante pessoal da área da perícia, eles tiram dúvidas, às vezes indicam trabalhos por lá. Então, tem um grupo bem dinâmico lá no WhatsApp, tá? Tem algumas regrinhas, né, do que pode, do que não pode lá no grupo, mas vocês entrando em contato lá com esse número lá, o Marildo passou ali, gente, o número do WhatsApp do Corecon, tá? Então, esqueçam que eu passei lá. O número do WhatsApp é aquele ali, ó. 33360701. Beleza? Obrigado, Marildo. Deixa eu deletar aqui, deletei. Obrigado, Marildo. Alguma pergunta a mais, gente? Sem mais perguntas, então? Então, meus amigos, agradeço muito a presença de vocês aí. Deixa eu ver quantos estamos em 37. Então, acho que praticamente quem começou terminou aqui comigo. Então, obrigado. São quase 15 para as 9 da noite. Meu muito obrigado a todos aí, né? A ideia desse primeiro encontro era dar um panorama geral, né, da perícia judicial e conto com vocês aí nos demais dias. Vai ser bastante produtivo, né? Eu acho que essa semana de perícia ela é interessante para vocês terem conhecimento da área, né? Para ter essa maior afinidade, porque de repente vocês olham para ela e, puxa vida, não tem nada a ver comigo, né? E outros talvez não, né? Se apaixonem aí pela área da perícia e não larguem, assim como eu e os demais colegas ali. Mas é importante realmente para ter esse contato aí, né, com essa área da perícia, porque é uma área bastante específica, exige um conhecimento específico, né? Então, é bem importante aí vocês conhecerem bem, né, até para decidir ou não estar atuando aí nessa área da perícia judicial. Então, gente, meu muito obrigado mesmo pelas perguntas, aí teve bastante interação, então foi bastante produtivo aí e os demais dias vão ser ótimos também, tá? De segunda a sexta, sexta a gente encerra aí também com chave de ouro, a questão de avaliação de empresas com o Eduardo Consentino. Eu faço alguns trabalhos em parceria com ele é excelente. Então, entende muito e tem uma boa explanação também. Então, vai ser muito bom aí de segunda a sexta, né? Terça, quarta, quinta também. E, né, à medida que eu puder, eu vou participando aí nos demais dias também. E um grande abraço a todos, uma boa noite. Obrigado aí a Marildo, a Fábio aí da imprensa que ficou aí presente todo o tempo, tá? Então, obrigado e boa noite a todos, gente.